leituras contextualizadas. O que isso significa? Significa que você vai treinar sem se preocupar com palavra a palavra. Você vai ler já se preparando para a prova, lendo o contexto, entendendo o que a história está contando. Como tu pode fazer isso? 2 maneiras. Você pode, você mesmo, pegar um livro e se forçar a ler. E por que eu estou fazendo assim? Porque a maioria das pessoas não leem assim. As pessoas, quando vão ler inglês, leem assim. Para. Essa palavra eu não sei. Ah, significa tal coisa. Para. Ah, essa daqui. Para. Isso é o que você não deve fazer. Bom, você tem que ler. Acabou o capítulo 1? Do que falou o capítulo 1? Putz, eu não entendi todas as palavras, mas falou mais ou menos ali que na Pedra Filosofal o Harry Potter faz tal. É isso que você precisa. Sacou? Leitura contextualizada. No começo vai ser uma merda. Por quê? Porque o seu cérebro está bugado. O seu cérebro está acostumado pelo sistema e pelo cursinho, pela metodologia convencional de inglês, a tentar entender cada palavra uma a uma. E se você não destravar isso no seu cérebro, quando chegar na hora da prova, você vai se lascar, velho. Porque você vai querer entender. E não tem como, velho. É assim que funciona. É tipo você querer ir para uma maratona, você não treinou antes, você não vai aguentar correr. É tipo você querer carregar 100 quilos, só que você não treinou antes, você não vai conseguir aguentar. É como você quer paquerar uma garota, só que você vai sem tomar banho, fedido, etc. Aí você não vai conseguir conquistar a garota. Da mesma maneira que você se prepara para tudo na vida, você tem que se preparar para a porra dessa prova e parar e quebrar essas coisas da sua mente aí. E esses padrões de comportamento que o sistema coloca e fazem a gente mal. Vocês entenderam? Beleza? Segunda maneira que você pode treinar isso, lendo ao mesmo tempo em que você liga um audiobook. E você vai ver o quanto isso é desconfortável. Isso é difícil pra caralho. Assim como ir pra academia e levantar peso dói, o bracinho ali pra ficar forte. Assim como estudar dói a bundinha mesmo, dá vontade de ficar fazendo um monte de coisa. Assim como trabalhar dá preguiça. Assim como fazer... Assim como faz parte, cara, é a vida. Vocês já são adultos, vocês já são maduros o suficiente para me entender. A última dica do reading. Lembre-se que o TOEFL não é uma prova de necessariamente inglês, ele é uma prova técnica. Entenda o que o reading quer de você. Entenda o que o TOEFL quer de você. Eles vão cobrar conectivos, então você vai estudar conectivos. Eles vão cobrar contextualização de texto, que eu acabei de falar para você. Então vou estudar contextualização. Ele vai ter aquela pegadinha daquela palavra que eu nunca ouvi falar na vida, que eu vou ter que entender o contexto? Vai acontecer, então você vai ter que... Então entenda o que é medido e estude apenas o que é medido. Sacou? Não é sobre inglês, é sobre estudar a prova. Segundo pilar da prova, listening. Ouvir em inglês. Aqui muita gente buga também, cara. Aqui muita gente buga, mas eu já vou desbugar, vou ajudar você e já vou te preparar agora. Vamos lembrar por que o TOEFL e o IELTS eles existem? Para medir se você tem o inglês suficiente para fazer uma faculdade, mestrado, doutorado, conquistar alguma bolsa de estudos ao redor do mundo. Certo? Mas eu quero ir para a China, se a aula for em inglês você vai ter que fazer TOEFL. Eu quero ir para a Inglaterra, se a aula for em inglês você vai ter que fazer TOEFL, e etc. Por isso que a gente está falando do TOEFL e do IELTS e não das outras provas que são praticamente não utilizáveis, pegando uma proporção maior. No listening, você vai imaginar que você está dentro de uma sala de aula. E é isso que vai rolar. O listening, ele simula uma sala de aula. Então, todos os áudios que você for ler, todos os áudios que você for ouvir, 100% deles vão ser de alguma coisa que está rolando dentro de uma escola ou de uma universidade. Porque o objetivo é você estudar fora, ganhar uma bolsa, etc. Ou seja, vai ter um áudio, já estou te preparando aqui, que vai estar de repente um professor conversando com 2 alunos. E aí você está na fila lá esperando. Aí o professor está falando, aí o aluno está perguntando: professor, você errou minha correção aqui, Eu acertei essa pergunta aqui, quando você virou as costas, fui lá, apaguei com a borracha lá, fiz o X certinho aqui, acertei. E o professor vai estar lá: putz, é verdade, a pergunta número 4 você acertou mesmo, foi mal, cara, desculpa por ter errado com você. E aí, a pergunta que o locutor vai te fazer é: qual foi a pergunta, qual foi a questão que o professor errou a resposta?
Aí você, eu ouvi aqui, ó, pergunta número 4, resposta, a questão número 4. Então vão ser situações dentro de sala de aula. Uma outra situação que pode acontecer, estou dando alguns exemplos aqui que é isso mesmo, cara. Vai estar um professor falando lá, ele deu uma aula, ele falou, por favor, galera, vou deixar agora de homework para você, de tarefa de casa para vocês, lerem o capítulo número 10 do livro. E Joãozinho, o seu amigo, a Milana, ela faltou hoje na aula. Você poderia pedir para ela estudar o capítulo número 10? E aí vai ser a pergunta. Qual é o capítulo que o professor pediu para você falar para o aluno que faltou? O capítulo número 10. Então, geralmente vão ser essas situações que rolam dentro de uma sala de aula. Só para vocês ficarem... Não vai ter uma conversa muito doida, aleatória, tipo entrevista de emprego, sei lá, qualquer outra coisa que vocês possam imaginar. Não, vai ser isso. Beleza? Então, e aí vai ter algumas maneiras, né, de você responder essas perguntas. Qual que é a minha principal sugestão para o listening? Para o listening, você não precisa estudar com música. Para o listening, você não precisa estudar com série. Para o listening, você não precisa estudar, sabe? Lembra de que cada objetivo tem um caminho? Para o TOEFL, você não precisa estudar essas coisas. Para você conquistar a sua fluência, acelerar seu aprendizado, etc., aí você estuda. Para ir morar fora e conseguir se divertir com os amigos dentro do campus, conversando, utilizando gírias e tal, aí você estuda dessas outras coisas. Para o TOEFL, você não precisa de nada disso. Para o TOEFL, o maior hack que existe é assista uma aula em inglês. Tomoto, você bugou minha mente. Cara, tô no Brasil, velho. Como que eu vou assistir uma aula em inglês? Mano, por que você fica... Não, pô. É muito mais fácil do que parece. Entra num site chamado EDX. Só isso. Entra lá no EDX, Coursera, Harvard Online Education. Tem vários vídeos meus aqui no YouTube, etc. E qual que é o propósito disso? Você começar desde já a se adaptar com o conhecimento ou a maneira de ensinar de um professor. Meu, se você vê uma aula dessa por dia, você já está preparado para o listening. Depois disso, o que acontece? Teve o reading, teve o listening, você vai ter 10 minutinhos de folga. Pô, você é hora de ir no banheiro, de comer uma barrinha de cereal, tudo aquelas coisas que vocês estão preparados lá de prova, né? Às vezes a galera foca até mais, vai fazer o Enem, legal, você não esqueceu a bolacha, não esqueceu o chocolate. A galera pensa mais na comida que vai comer na hora da prova do que de fato, né, na prova em si. Então, é isso. Você vai ter 10 minutinhos de folga. Depois, o que rola? Aí vai vir duas partes de inglês ativo. Aí vai vir a parte do speaking, que aqui muda um pouquinho. O TOEFL, você vai colocar um fone, vai ter um microfone, e aí você vai falar com o computador, tá? E no IELTS, você vai sentar na frente de um entrevistador e você vai conversar com uma pessoa. É isso. Como que funciona aqui? Aqui, eu acho que é uma excelente estratégia você estudar cantando músicas em inglês. Para você ficar cada vez mais com a musculatura preparada para falar as palavras em inglês. Primeira coisa. Segunda coisa que eu acho muito foda você fazer. Você pegar as perguntas que foram feitas nos anos anteriores, e aí você usa o Google. Quais foram as perguntas que foram feitas no speaking nos anos anteriores? Quais eram as respostas perfeitas, ideais? E aí você lê a pergunta, e aí você estuda aquela resposta específica. E o maior hack que eu posso dar aqui para vocês é o seguinte. Speaking, saca só o que eu vou falar agora que é muito importante. Isso daqui vai bugar a mente de vocês. Speaking não está nem aí para o seu sotaque. Speaking não tá nem aí para o seu sotaque de inglês. A galera não tá nem aí se você tem um sotaque, se você fala I want. A galera não tá nem aí se você fala water. A galera não tá nem aí se você fala de todas essas pronúncias estão corretas. Water.
todas essas pronúncias estarão corretas na prova. Por isso, segundo hack, não tenta falar rápido para impressionar a galera. Você vai, inclusive, perder notas se você falar rápido e não adequadamente. É muito melhor você falar lentamente, mas falando tudo corretamente, do que falar muito rápido e daí a galera nem entendeu o que você está falando porque você está atropelando as palavras. Sacou? E quando você tá em português, você consegue falar rápido mesmo assim, não cometer erros. Mas quando você pega no inglês, você começa a falar rápido, mano, não tem como, cara. Porque você ainda tá num nível, e geralmente todo mundo, 99,9% da galera aqui, não vai ir pra fora fazer uma imersão, etc, pra aprender inglês. Então o seu cérebro ainda vai estar traduzindo. Então você tem que falar um pouco mais devagar. É muito importante que você fale de boa. Sacou? Não fala rápido. E não se importa com sotaque. Wata. Se importe com falar bem. Outra coisa que é bem importante aqui para o speaking. A prova vai medir inglês formal. Então se você por isso que eu falei que série, assistir série, etc. não ajuda em nada aqui. Porque a série é para você aprender o inglês real. O TOEFL não mede inglês. Lembra do que a gente falou? Ele vai medir técnica de prova. Então, ele quer um inglês específico para o TOEFL. Então, você tem que saber aquilo exatamente, formal, etc., 100% perfeitinho, de acordo com o que eles querem a resposta. Até por isso que, repare que no speaking eu dei uma sugestão diferente. Você tem que pegar as provas anteriores, ver as respostas adequadas e utilizar isso a seu favor. Fechou? Último, writing. Você vai ter que escrever 2 redações. São 2 redações pequenas, tá? Para uma você vai ter, se não me engano, 30 minutos, para outra 20 minutos. Acho que é isso, 50 minutos total. 30 e 20. Mas são 2 redações pequenas. Hack número 1. Como que a gente está acostumado a fazer redação no Brasil? Redação no Brasil é redação com introdução, argumentação e conclusão. Como que eles chamam isso? Dissertativa? É isso, né? Lá não. A primeira redação que você vai fazer é uma opinião. Eles vão te falar alguma situação. Os brasileiros, a galera do mundo inteiro ficou trancada em casa por quase 1 ano devido à quarentena. Isso causou muitos efeitos psicológicos na galera. Muita gente aí tá, né, meio zoada da cabeça. O que você acha sobre isso? Olha que interessante. Não é uma dissertativa argumentativa, que você vai escrever uma introdução, argumentação e conclusão. É uma pergunta, e na dissertativa argumentativa Brasil, é na terceira pessoa, né? Você não fala, eu, na minha opinião, não existe isso é banido do português. Outra coisa que a gente tem que desbugar, tem que quebrar. Lá não, se ele está perguntando a sua opinião, você vai ter que falar, na minha opinião, de acordo com o meu posicionamento, eu acredito que, de acordo com as experiências que eu tive na minha vida, consigo... Então é uma pergunta que é quase realmente uma conversa que você está tendo ali com a galera da avaliação, em que você vai escrever, só não vai escrever eu acho que, não, aí não, pelo amor de Deus, aí não. Mas você vai ter que escrever, foi um período bem complicado para mim. Você vai começar a utilizar palavras, que você nunca utilizaria numa redação brasileira, sacou? E aí você arregaça e se diverte. Por que eu tô falando isso? Porque, mano, se você não percebe essa nuance da prova, você já fudeu sua primeira redação ali. Porque você vai escrever na terceira pessoa do singular, você vai escrever ela imparcial, formal, num formato dissertativo, argumentativo, e, mano, aí você vai se lascar. Você vai ser reprovado, vai dizer zero. Porque eu tava perguntando sua opinião, você nem falou você nem falou você nem falou seu ponto de vista, você tava só falando sacou? Então, primeiro isso. A segunda redação, aí ela pode ter vários formatos, e geralmente ela já tem uma pegada mais introdução, argumentação e conclusão. Aí você pode seguir mais o formatinho brasileiro. Sacou? Por isso que você tem 50 minutos para 2 redações, porque a primeira, ela é uma opinião, ela é muito fácil, ela não tem resposta certa ou errada.
ela quer saber só se você tem uma capacidade de se comunicar e de expressar suas opiniões através de uma maneira escrita. A segunda, daí é já escrever um textinho um pouco mais elaborado, então dá tempo de boa para fazer os dois, tá bom? Qual que é o meu último hack que eu posso deixar para vocês? Procurem redações dos anos anteriores. Procura a redação que estava bombando em 2020, qual que era a pergunta que a galera fazia, o que as pessoas davam de resposta, e começa a emular isso. Não é copiar Ctrl+C, Ctrl+V, mas é entender. Aqui ele usou um furthermore. Aqui ele começou na segunda redação com first no segundo parágrafo, então ele fez uma introdução, depois na primeira argumentação ele escreveu first, depois na segunda argumentação ele escreveu secondly, no terceiro ele escreveu in conclusion. Aí você começa a perceber isso. São textos pequenos, não são textos grandes. Não é igual no Brasil que você tem que escrever um textão e tal. Geralmente são textos bem pequenininhos, bem de boa. Aqui talvez seja o único lugar em que eles de fato vão medir se você está escrevendo corretamente gramaticalmente, se você tem uma habilidade de se comunicar e utilizar palavras mais complexas. Hack more. Você consegue quase... Eu estou falando quase aqui. Você consegue quase criar uma cola para te ajudar na prova. Utilizando a própria prova para isso. Quando você chega na sala, você não pode levar nada, né? Tudo que você tem, você deixa meio guardado e tal. Celular desliga, etc. Só que eles vão te dar uma folha de sulfite com um lápis. Quando você faz o reading, que é a primeira parte saca só essa lógica. Quando você faz o reading, você vai ter acesso a diversos textos fodásticos, alguns com palavras difíceis, alguns com formatos interessantes. Anota. Palavras que você achou elegante. Como que ele juntava uma frase na outra? Ele não usava só um but. Talvez ele usava um however para juntar duas frases. Anota essa palavra, however. Quando ele ia começar uma frase, ele usava furthermore. Furthermore. Ele usava thus, therefore. Começava a utilizar algumas terminologias muito doidas para iniciar textos, para conectar frase 1 com a frase 2, para concluir coisas. Na parte do reading, tenta terminar rapidão, depois você só volta para caçar essas palavras. Putz, essa palavra aqui, eu adoraria usar acho que essa daqui ia ficar boa na minha redação lá no final. Porque você já está pensando lá. Você começa a anotar palavras fodas. Aí você tá na parte do listening, aí o cara fala uma sequência de coisas. Caraca, adorei essa argumentação. Aí você tá no speaking, você vai meio que preparando uma colinha para quando chegar na parte da redação, você ter repertório de palavras que às vezes você até sabe quais são, mas você não decorou porque é difícil decorar, só que você viu essas palavras que você achou top lá nos próprios textos ou na própria prova. Você anota e depois você utiliza para o seu próprio benefício no final. Técnica master. Simples, mas extremamente eficaz. E esse é o objetivo, galera. O objetivo, novamente, que não é você ficar fluente, mega, ultra hard no inglês. É você atingir o seu objetivo. Lembra disso, galera. Não é sobre o inglês em si. É sobre como você vai utilizar o inglês como um caminho necessário para você chegar onde você quer chegar. É só isso.